Menino negro de 8 anos impressiona juiz com seu conhecimento jurídico, chocando todo o júri. O silêncio no tribunal do Brooklyn foi quebrado quando Marcus Johnson, de apenas 8 anos, levantou-se da cadeira e pediu permissão para falar. O menino segurava uma pasta improvisada cheia de papéis e anotações, seus olhos determinados contrastando com sua pequena estatura diante do imponente tribunal. Meritíssimo, eu gostaria de fazer uma declaração em defesa da minha avó, disse o menino com uma voz firme que ecoou pela sala silenciosa. O juiz William Carter parou de escrever e olhou por cima dos óculos. Em seus 30 anos de carreira, ele nunca tinha testemunhado algo assim na mesa do júri. Alguns membros se entreolharam, com expressões que variavam entre curiosidade e desconforto, óbvio. Dorothy Johnson, 701 anos, era acusada de apropriação indevida de fundos do programa habitacional do bairro de Bedford-Stuyvesant. O montante era considerável, $1.750, que simplesmente desapareceram dos cofres da organização comunitária que ela dirigia há 15 anos. Jovem, deveria estar na escola, disse o juiz com um sorriso forçado, tentando ser gentil na situação invulgar. Eu sei, senhor, mas a minha avó tem problemas cardíacos e não pode ficar perturbada. O advogado dela desistiu do caso, ontem porque descobriu que não ia ser pago, respondeu Marcus com uma voz que ecoava uma maturidade perturbadora para a sua idade. Um murmúrio espalhou-se pela sala. David Richardson, o promotor responsável pelo caso, revirou os olhos com irritação evidente. Era um homem elegante na casa dos 50 anos, conhecido pela sua taxa de condenação de 95% em casos envolvendo fraude financeira. Meritíssimo. Isto é uma completa irregularidade. Uma criança não pode representar ninguém em tribunal, protestou Richardson, ajustando a sua gravata cara com desprezo mal disfarçado. Não quero representar ninguém, senhor, respondeu Marcus, virando-se para o procurador com uma polidez impressionante. Só quero dizer a verdade. A minha avó ensinou Mac. A verdade sempre vence mesmo quando parece impossível. O juiz Carter inclinou-se para a frente, intrigado. Havia algo na determinação do rapaz que o comoveu profundamente, mas também uma consciência desconfortável de que todos os olhos na sala estavam a observar uma criança negra tentar navegar num sistema que historicamente não favorecia muito pessoas como ele. Marcus tem 5 minutos para falar, mas apenas como testemunha, decidiu o juiz, ignorando o protesto silencioso de Richardson. Marcus respirou fundo e abriu a pasta. Os papéis estavam organizados com uma precisão que chamou a atenção de todos os presentes. Havia recortes de jornais, fotocópias de documentos oficiais e até desenhos feitos pelo próprio rapaz para ilustrar pontos importantes. Meritíssimo, vivo com a minha avó desde que os meus pais morreram num acidente há 2 anos. Ela sempre foi a administradora do programa de habitação e eu sempre a ajudei a verificar as contas todos os domingos à noite na mesa da cozinha. Richardson preparou-se para objetar novamente, mas algo no olhar determinado do rapaz fez-lhe hesitar. Era como se esta criança soubesse exatamente o que estava a fazer todos os domingos. A avó Dorothy espalhava todos os papéis na mesa e deixava-me separar os recibos por cor azul para despesas, amarelo para rendimentos. Era o nosso momento especial juntos, continuou Marcus, com a voz a começar a tremer ligeiramente, mas rapidamente recuperou a compostura enquanto todos no tribunal observavam, com uma mistura de condescendência e curiosidade. Marcus manteve uma postura que sugeria algo muito mais profundo do que uma simples tentativa desesperada de ajudar a sua avó. Os seus olhos revelavam uma serenidade que só existe naqueles que passaram por tempestades muito piores e aprenderam que a verdadeira força não grita, ela age. Se esta história de injustiça e determinação tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um menino de 8 anos transformou um tribunal cheio de preconceito no palco da justiça mais inesperada que Brooklyn. Já viu, Richardson não conseguiu esconder o seu desprezo por ele. Para ele, a cena era uma perda de tempo patética, uma criança negra a tentar salvar uma mulher idosa corrupta com um teatro emocional barato em setembro, 3 semanas antes do dinheiro desaparecer.
A avó Dorothy percebeu que alguém tinha mexido na sua conta do programa de habitação sem uma autorização. Marcos continuou a mostrar um caderno escolar simples. Ela escreveu tudo aqui. O promotor levantou-se abruptamente. Meritíssimo, isto é ridículo. Estamos a perder tempo com as fantasias de uma criança que foi claramente treinada pela própria Ré. Sr. Richardson. Pode falar mais tarde, se deseja. Marcos respondeu com uma educação que surpreendeu alguns dos jurados. A minha avó sempre me ensinou a deixar as pessoas terminarem de falar. A verdade era mais complexa do que qualquer pessoa na sala imaginava. Dorothy Johnson dedicou 15 anos da sua vida ao programa de habitação que ajudava famílias de baixa renda a encontrar moradia decente no Brooklyn. Ela trabalhava sem remuneração, motivada apenas pela convicção de que toda criança merecia um lar seguro. 2 anos antes, quando Marcos perdeu os pais num acidente de carro, Dorothy não hesitou em assumir a custódia do neto. O menino chegou traumatizado, culpando-se pela morte dos pais. Eles estavam a regressar da apresentação dele na escola, quando foram atropelados por um motorista bêbado. Durante meses, Marcos recusou-se a falar. Dorothy passava noites inteiras sentada ao lado da cama dele, lendo em voz alta processos judiciais e documentos legais que trazia para casa do seu trabalho voluntário, ajudando vizinhos com questões burocráticas. Meu netinho, ela dizia, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós quando se sabe como o mundo funciona. Nunca mais se sentirá pequeno diante de ninguém. Marcos ficou interessado nos papéis, fazendo perguntas sobre termos e procedimentos jurídicos. Dorothy descobriu que o menino tinha uma memória impressionante e uma habilidade natural para entender a lógica jurídica que surpreendeu até mesmo o advogado que ela conhecia. Meritíssimo, posso mostrar-lhe o que encontramos? Perguntou Marcos, voltando ao presente. Richardson bufou alto o suficiente para que todos ouvissem. Excelência, isto é um circo. Que credibilidade pode uma criança ter em assuntos financeiros complexos? Muito mais do que pensa, respondeu Marcos olhando diretamente para o procurador, especialmente quando essa criança aprendeu a ler documentos jurídicos aos 6 anos de idade, porque era a única maneira de se conectar com a avó depois de perder os pais. Um silêncio constrangedor encheu a sala. Até mesmo Richardson pareceu momentaneamente surpreendido pela resposta madura e revelação pessoal. Marcos aproximou-se da bancada, do juiz com uma confiança que contrastava dramaticamente com a sua idade. Olhem para 12 de setembro. Foram retirados $2.500 da conta para reparações de emergência no telhado do centro comunitário. Mas a minha avó levou-me lá no dia seguinte e o telhado estava perfeito. Ele mostrou uma foto tirada com um celular antigo. Esta foto foi tirada em 13 de setembro, como podem ver. Não há sinais de reparos recentes. Richardson mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Ele tinha construído todo o seu caso com base na responsabilidade técnica de Dorothy como administradora, mas não tinha investigado cada transação individualmente de forma minuciosa. Em 18 de setembro, Marcos continuou. Outros $1.800 para equipamento de segurança. Mas nunca houve nenhum equipamento novo no centro e em 25 de setembro, a retirada que mais chamou a nossa atenção, $1.200 para consultoria jurídica externa. Marcos fez uma pausa dramática, os olhos percorrendo a sala. Mas a avó Dorothy nunca contratou advogados externos. Ela sempre lidou com questões jurídicas sozinha, com a ajuda de amigos advogados que trabalhavam pro bono. As pessoas no banco dos jurados começaram a se inclinar para a frente, prestando mais atenção. O que começou como curiosidade estava se transformando em algo muito mais sério. Dr. Richardson, disse Marcos voltando-se para o promotor, você verificou se essas empresas que receberam os pagamentos existem realmente? Richardson hesitou. Era uma pergunta simples, mas ele não tinha feito essa verificação básica. A investigação centrou-se na responsabilidade do administrador. Ele respondeu defensivamente. Compreendo, disse Marcos com uma maturidade perturbadora. Então presumiram que a avó Dorothy era culpada sem investigar quem realmente roubou o dinheiro?
Cada nova pergunta de Marcus revelava lacunas na investigação de Richardson. O promotor estava a começar a perceber que tinha subestimado completamente a situação, construindo um caso superficial baseado em preconceitos sobre uma mulher negra idosa que administrava fundos públicos. Mas o que Richardson não sabia era que todas as perguntas estratégicas que Marcus fazia não eram resultado de sorte ou intuição infantil. Durante meses, o rapaz tinha estudado meticulosamente todos os aspectos do caso com uma determinação alimentada, não apenas pelo amor pela avó, mas pela certeza absoluta de que o sistema tentaria destruir mais uma família negra inocente. Cada nova revelação apenas reforçava algo dentro de Marcus que os seus opressores não conseguiam ver. Uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça que procuravam impor, como se cada ato de desprezo estivesse a escrever a sua própria sentença de derrota. E há algo de estranho nestas transações. Marcus continuou a tirar outro envelope da pasta. Estavam todos assinados pela avó Dorothy, mas ela nunca assinou nenhum destes marcos. Mostrou várias folhas comparando assinaturas. Aprendi sobre análise de caligrafia na biblioteca pública. Até uma criança como eu consegue ver que são diferentes. Olhe, a assinatura verdadeira da avó tem traços mais suaves. Estas foram feitas com uma pressão muito forte. Richardson revirou os olhos dramaticamente. Agora vamos aceitar uma análise de caligrafia feita por uma criança? Isso é absolutamente ridículo, Dr. Richardson. Respondeu Marcus com uma polidez impressionante. Tema alguma análise profissional de caligrafia para provar que estas assinaturas são genuínas? O procurador hesitou. Esta era outra verificação básica que ele não tinha feito. A investigação concentrou-se nos aspectos mais relevantes do caso. Entendo, disse Marcus. Então não tem provas de que a avó Dorothy realmente assinou estes documentos enquanto Richardson se esforçava para formular uma resposta. Marcus continuou com uma confiança que deixou todos pasmados. Nos últimos 2 meses, desde que soube das acusações, o rapaz tinha transformado as suas noites em sessões intensivas de estudo. A verdade era que Marcus não estava a fazer isso sozinho. A senhora Patricia Williams, uma bibliotecária reformada e ex-assistente jurídica, tinha se tornado a sua mentora secreta. Patrícia tinha trabalhado durante 30 anos em escritórios de advocacia e reconheceu imediatamente o potencial do rapaz quando ele apareceu na biblioteca a pedir livros sobre procedimentos legais. Marcus, Patrícia tinha dito 2 semanas antes. Tem uma mente jurídica excepcional, mas precisamos de ser estratégicos no tribunal. Eles vão tentar desqualificá-lo porque é uma criança. Precisa de estar 3 passos à frente deles. Juntos, eles desenvolveram uma apresentação meticulosa. Patrícia ensinou Marcus sobre a ordem das provas, como fazer perguntas que expõem falhas na investigação, e o mais importante, como manter a calma diante de adversários condescendentes. Mas a descoberta mais importante está aqui, disse Marcus tirando um documento oficial. Este é um relatório do banco mostrando que no dia em que o dinheiro desapareceu, alguém ligou para a conta às 14h30. A ligação durou 15 minutos. Marcus mostrou outro pedaço de papel e disse: Este é o do Brooklyn Methodist Hospital que prova que naquela hora exata, a avó Dorothy estava comigo na sala de emergência e eu estava tendo um ataque de asma e ela ficou lá das 13 às 17 horas. Um murmúrio percorreu a sala. Era a primeira prova concreta e irrefutável de que Dorothy não poderia ter feito a transação. Richardson levantou-se nervosamente. Meritíssimo, esses documentos não foram apresentados durante a fase de descoberta. Dr. Richardson. Marcus respondeu. Apresentou alguma prova de que a avó Dorothy estava presente quando o dinheiro foi roubado. Outro silêncio constrangedor. Richardson tinha construído todo o seu caso com base na responsabilidade técnica de Dorothy, sem nunca ter verificado se ela estava fisicamente presente no momento do crime. Além disso, Marcus continuou. Verificou as câmaras de segurança no edifício onde fica o escritório do programa de habitação. Richardson começou a suar. As câmaras não estavam a funcionar naquele dia. Interessante,
disse Marcus com inocência calculada. Porque liguei para a empresa de segurança na semana passada e eles disseram-me que as câmaras estavam a funcionar perfeitamente. Até se ofereceram para dar-me as gravações gratuitamente para ajudar a avó Dorothy. A sala explodiu em murmúrios. Richardson percebeu que estava a ser sistematicamente desmontado por uma criança de 8 anos que tinha feito o trabalho que ele havia negligenciado. Como conseguiu essa informação? Richardson perguntou, com a voz traindo uma mistura de raiva e desespero. É simples, respondeu Marcus. Quando se ama alguém, faz-se tudo o que for preciso para protegê-lo. Passei os últimos 2 meses estudando este caso todos os dias depois da escola. Dorothy, que permanecera em silêncio até então, começou a chorar baixinho. O seu neto de 8 anos estava a lutar por ela com uma determinação e inteligência que ela nunca imaginara possível. O juiz Carter inclinou-se para a frente claramente impressionado. Marcus, como aprendeu a organizar provas assim? A senhora Patrícia da biblioteca ajudou-me. Ela trabalhou em escritórios de advocacia durante 30 anos e disse que todos merecem uma defesa justa mesmo quando não têm meios para pagar uma. Richardson percebeu que tinha completamente subestimado a situação. Isto não era apenas uma criança desesperada a tentar salvar a avó, era uma dupla estratégica que tinha investigado o caso mais minuciosamente do que a sua própria equipa. Mas tenho uma última prova, disse Marcus com a voz a ficar mais séria. A mais importante de todas. Tirou um envelope selado da pasta. Dentro deste envelope está a prova de quem realmente roubou o dinheiro do programa de habitação a avó Dorothy. E eu descobrimos a verdade, mas queríamos dar ao verdadeiro culpado uma oportunidade de confessar primeiro. Marcus olhou diretamente para Richardson. Doutor, gostaria de retirar as acusações contra a avó Dorothy antes de eu abrir este envelope. Richardson hesitou. Ele tinha construído a sua carreira com a convicção de que estava sempre certo, mas agora enfrentava a possibilidade de ter acusado uma mulher inocente com base em preconceito e investigação negligente por um momento. Enquanto Marcus segurava o envelope selado nas suas pequenas mãos, todos no tribunal sentiram que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Mas qualquer pessoa que estivesse a observar de perto podia ver que não era o nervosismo que fazia as mãos do rapaz tremerem ligeiramente. Era o poder contido de alguém que estava prestes a reescrever não só a sua própria história, mas a de todos na sala. Richardson hesitou, e gotas de suor começaram a se formar na sua testa. Eu não posso retirar as acusações com base na chantagem de uma criança, Marcus. Calma. Ele abriu o envelope e retirou uma gravação digital. Dr. Richardson, lembra-se desta conversa telefônica de 15 de setembro? Ele apertou o play e a voz inconfundível de Richardson ecoou pela sala. Tony, preciso que você acelere este caso com a velha mulher que está recebendo assistência social. Assistência social. Não importa se ela é culpada ou não, a minha taxa de condenação não poder cair antes da eleição do procurador-geral. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do tribunal. A voz de outro homem respondeu na gravação. Rick, tenha certeza? E se descobrirem que não investigamos adequadamente? Quem vai descobrir? É uma mulher negra pobre contra mim. O júri já decidiu antes de entrarem na sala. Os rostos dos jurados se contorceram em expressões de choque e repulsa. Richardson empalideceu ao perceber que sua carreira acabara de ser destruída publicamente. Isso é inadmissível, gritou Richardson levantando-se abruptamente. Essa gravação foi obtida ilegalmente. Na verdade, disse Marcus com uma calma impressionante. Ela foi obtida legalmente. A senhora Patrícia me ensinou sobre as leis de gravação. Essa conversa ocorreu no telefone público do escritório, que tem avisos claros sobre gravações para fins de transparência. O juiz Carter estava visivelmente abalado em suas 3 décadas no tribunal. Ele nunca tinha testemunhado tal exposição de má conduta processual. Marcus continuou. Dr. Richardson, você também se lembra desta mensagem que enviou para Tony 3 dias depois? Ele mostrou uma cópia impressa do texto.
A investigação precisa se concentrar exclusivamente na responsabilidade do administrador. Não quero que nenhum detetive perca tempo a verificar empresas ou assinaturas. O caso será encerrado em 2 semanas no máximo. Murmúrios indignados ecoaram pelo tribunal. Os jurados olharam uns para os outros com expressões de repulsa. A conduta de Richardson não foi apenas negligente, foi deliberadamente corrupta. Mas a prova mais importante, disse Marcus, está neste documento. Esta é a conta pessoal do Dr. Richardson, extrato de 2 de outubro. 3 dias depois de a avó Dorothy ter sido acusada, ele recebeu um depósito de $25 mil de uma empresa fantasma. Richardson tentou falar, mas a sua voz saiu como um sussurro desesperadoque. Essa é a mesma empresa que recebeu alguns dos pagamentos fraudulentos do programa de habitação. Marcus acrescentou. Não estava apenas a negligenciar a investigação, doutor. Estava a proteger-os. Seus cúmplices. O tribunal explodiu em murmúrios. Richardson tinha caído na sua própria armadilha. Não só tinha acusado uma mulher inocente, como estava diretamente envolvido no esquema de corrupção. A senhora Patrícia ensinou-me algo importante, disse Marcus, olhando diretamente para Richardson. Ela disse que pessoas como o senhor sempre cometem o mesmo erro. Pensam que podem pisar aqueles que consideram mais fracos sem consequências. Dorothy, que permanecera em silêncio durante toda a apresentação, levantou-se lentamente. Dr. Richardson, durante 5 anos, dediquei a minha vida a ajudar famílias a encontrar moradias decentes. O senhor tentou destruir isso por dinheiro e ambição política. Richardson baixou a cabeça completamente derrotado. A sua reputação, carreira e futuro político foram destruídos por uma menina de 8 anos que ele é completamente subestimado. Marcus, disse o juiz Carter, com a voz trêmula de emoção. Nos meus 30 anos de carreira, nunca vi uma apresentação de provas tão completa como a sua. Obrigada, meritíssimo, mas eu só queria limpar o nome da avó Dorothy e garantir que fosse feita justiça. O juiz virou-se para o procurador. Sr. Richardson, além das acusações contra Dorothy Johnson serem imediatamente retiradas, ordeno que este caso seja encaminhado para investigação de conduta imprópria e corrupção por parte da acusação. Richardson tentou levantar-se para protestar, mas cambaleou. A sua arrogância tinha se transformado em pânico total, quando percebeu que não só perderia o caso, mas também enfrentaria uma investigação criminal. Meritíssimo, Marcus disse. Quero que todos saibam que não fiz isto por vingança. Fiz isso pelo amor à avó Dorothy. E porque todas as crianças merecem ver que a justiça é possível, mesmo quando parece impossível. O tribunal irrompeu em aplausos espontâneos. Vários jurados tinham lágrimas nos olhos, não só pela inocência comprovada de Dorothy, mas pela poderosa demonstração de que a inteligência e a determinação podem superar os privilégios e a corrupção. Enquanto os aplausos ecoavam pelo tribunal e Richardson era escoltado para fora pela segurança, uma pergunta permaneceu. Será que este menino de 8 anos plantou sementes de mudança que cresceriam muito além daquelas 4 paredes, transformando não só a sua vida, mas inspirando toda uma geração a acreditar que a idade, a cor ou a origem nunca definem o tamanho dos sonhos que podemos alcançar? 6 meses após o julgamento que mudou Brooklyn, Marcus estava sentado na primeira fila da Faculdade de Direito da cidade. Faculdade de Direito da cidade. Não como aluno, mas como orador convidado. Aos 9 anos, ele se tornou o caso de processo civil mais famoso dos últimos 10 anos. A verdadeira justiça, Marcus disse a uma plateia de 300 futuros advogados, não acontece quando você derrota alguém. Acontece quando você protege aqueles que ama e ensina os outros a fazer o mesmo. Na primeira fila, Dorothy sorria orgulhosa. Sua saúde havia melhorado dramaticamente desde que o estresse das acusações terminou. O programa de habitação, agora sob uma nova gestão transparente, tinha recebido doações recorde de pessoas inspiradas pela história de integridade da família Johnson. Richardson, por outro lado, enfrentava uma realidade muito diferente após uma investigação federal. Ele tinha sido condenado por corrupção, conduta imprópria e fraude,
Perdeu a licença para exercer a advocacia. Enfrentava 2 anos de prisão e agora trabalhava como vendedor de seguros numa pequena cidade, onde ninguém sabia do seu passado vergonhoso. As pessoas perguntam-me se sinto pena do Dr. Richardson Marcus, continuou durante a palestra. Sinto pena dele, pena de alguém que teve tantos privilégios e decidiu usá-los para magoar pessoas inocentes. A senhora Patrícia, agora oficialmente mentora de Marcus através de um programa universitário, estava na plateia. Juntos, eles criaram um projeto que ensinava crianças de comunidades carentes sobre os seus direitos legais básicos. Projeto Marcus agora operava em 25 escolas públicas do Brooklyn, ensinando centenas de crianças que elas tinham voz e poder. Marcus nos ensinou algo fundamental, disse o reitor da faculdade durante a apresentação, que o conhecimento sem caráter é perigoso, mas o caráter com conhecimento pode mudar o mundo. A vida de Marcus havia sido completamente transformada. 3 grandes escritórios de advocacia já lhe haviam oferecido bolsas integrais para quando ele chegasse à idade de entrar na faculdade. A mídia nacional cobriu a sua história, mas Dorothy sempre protegeu o seu neto dos holofotes excessivos, garantindo que ele continuasse a ser uma criança normal. O caso inspirou mudanças legislativas significativas. Um projeto de lei conhecido como Lei Marcus foi aprovado no estado de Nova York, exigindo que os promotores apresentassem provas concretas da presença física do réu no momento do crime em casos de roubo qualificado. Outros estados começaram a considerar legislação semelhante. No final da palestra, uma estudante levantou a mão. Marcus, vai ser advogado quando cresceres? Ainda não sei, respondeu ele com a mesma honestidade que sempre demonstrou. Mas sei que quero continuar a ajudar as pessoas a compreender que têm mais poder do que imaginam. Dorothy, agora reconhecida como cidadã do ano do Brooklyn, usou a sua nova plataforma para defender reformas no sistema de assistência social. Ela foi convidada para participar de um conselho municipal que supervisionava programas sociais, garantindo transparência e eficiência. Meu neto me ensinou que nossa idade não define nossa sabedoria, disse ela em entrevistas na televisão nacional. E nossa cor não define nossa capacidade. Às vezes a justiça precisa ser lembrada de seus próprios princípios. Richardson tentou várias vezes entrar em contato com Dorothy para se desculpar pessoalmente, chegando a enviar cartas da prisão, mas ela recusou todo o contato. Mas não por rancor, ela simplesmente tinha seguido em frente para coisas maiores e mais importantes. Algumas feridas, disse ela a Marcus durante uma conversa. Não precisamos de perdão para seguir em frente, eles precisam de justiça, e nós temos justiça. No tribunal onde tudo aconteceu, Juiz Carter emoldurou a foto do dia do julgamento e a manteve na sua mesa como uma lembrança de que a verdadeira justiça pode vir dos lugares mais inesperados. Ele tornou-se mais rigoroso na análise das provas apresentadas pelos promotores, sempre citando o caso Johnson como um exemplo de devido processo legal. Marcus continuou uma criança normal, jogando basquetebol na escola, assistindo desenhos animados aos domingos e fazendo travessuras típicas de qualquer criança de 9 anos. Mas carregava consigo uma sabedoria sobre justiça e determinação que impressionava adultos em todo o país. A comunidade de Bedford-Stuyvesant tinha sido transformada. O programa habitacional agora servia como modelo nacional, e Dorothy foi convidada para prestar consultoria em outras cidades. Marcus frequentemente a acompanhava, sempre carregando sua pasta, organizada, agora famosa entre advogados e estudantes de direito. Durante uma dessas viagens, um repórter perguntou a Marcus qual foi a maior lição que ele aprendeu com o caso. Eu aprendi que quando você está certo e não desiste, o sistema pode ser justo, mas você tem que estar preparado para provar que está certo, disse Marcus. Senhora Patrícia, observando Marcus responder às perguntas com maturidade, comentou mais tarde. Este menino não apenas salvou a sua avó, ele restaurará a minha fé de que a próxima geração pode consertar o que a nossa geração destruiu. A história criou um precedente que outros casos seguiram.
Advogados começarão a citar o precedente Johnson. Em casos envolvendo má conduta processual e escolhas, incluíram o caso nos seus currículos de ética profissional. A diferença entre ser uma vítima é ser um vencedor, dizia sempre Marcus quando lhe perguntavam qual era o seu segredo. Não é o que nos acontece, mas o que decidimos fazer a seguir. A avó Dorothy ensinou-me que o conhecimento é poder, mas o amor é coragem. Richardson tentou destruir uma família inocente, mas acabou por destruir apenas a si próprio. Enquanto Marcus e Dorothy emergiram mais forte, inspirando toda uma geração de crianças a acreditar que as suas vozes importam. A história da família Johnson provou que a idade não define a capacidade, a cor não limita o potencial, e que, quando o amor se encontra com o conhecimento, milagres podem acontecer mesmo nos lugares mais improváveis. Marcus plantou sementes de mudança que cresceriam muito além daquele tribunal, transformando não apenas a sua vida, mas inspirando toda uma geração a acreditar que a justiça é possível. Se esta história de justiça e superação da adversidade tocou o seu coração, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias reais que provam que a melhor vingança não é destruir aqueles que nos magoam, mas construir algo tão grandioso que eles nunca poderiam imaginar. E quanto a Zi, já teve de lutar por alguém que ama contra um sistema que parecia impossível de vencer? Deixe a sua própria história de determinação nos comentários porque, como Marcus nos ensinou, todas as crianças e todos os adultos têm mais poder do que imaginam quando decidem que vale a pena lutar pela justiça. Às vezes, a verdadeira revolução não acontece com gritos ou violência, mas com um menino de 8 anos, uma pasta organizada e a crença inabalável de que a verdade e o amor sempre vencem na vida.